Meu nome é Lígia, tenho 54 anos, sou professora aposentada e estou na menopausa há 4 anos. Meu nome é Zoila, tenho 50 anos, sou dona de casa e estou na menopausa. A menopausa é um marco na vida da mulher. O corpo começa a reduzir a produção de hormônios, o que provoca modificações importantes. Ela também simboliza a passagem de uma fase de vida para outra. Cada momento da vida tem suas vantagens e seus desafios. A cada nova fase temos objetivos diferentes e precisamos nos adaptar a mudanças físicas, psicológicas e sociais. A gente chama, nós médicos, menopausa é a data da última menstruação. Quando é que a gente identifica que ocorreu essa última menstruação? Quando passou 12 meses e essa mulher não menstruou de novo. E o climatério, ele começa anos antes. Desde quando começa aquelas alterações hormonais que a gente comentou, sintomatologia, a perimenopausa, é isso. O climatério, a definição bem conceitual é o seguinte, é a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida de uma mulher. Quando uma mulher nasce, ela tem em torno de 1 a 2 milhões de folículos ovarianos. A partir da adolescência e o início do período menstrual, as mulheres liberam um óvulo por mês. Esse ciclo se mantém mensalmente durante vários anos. Com o passar do tempo, no entanto, o estoque de óvulos diminui, tanto pelos anos de ovulação quanto por um processo degenerativo natural. Com essa redução, os ovários também diminuem a produção de estrogênio e progestogênio, os hormônios que controlam o ciclo reprodutivo, causando inconstância na menstruação até a sua parada total, a menopausa. Então, Lígia, com que idade mais ou menos tu começou a sentir os sintomas da menopausa? Com 50 anos. Quando completei 50 anos já começaram a aparecer os famosos... E o que tu sentia? Os fogachos, ansiedade, insônia, assim, humor, altos e baixos. Te notava mais sensível, assim? Qualquer coisinha já ficava No humor, mais... No humor, altos e baixos, né? Tinha dias que eu estava bem, outros dias já estava qualquer coisinha, já ficava triste, já me sentia ofendida, né? Mas até agora, apareceram esses sintomas e eles continuam, eles perduram. E de que forma esses sintomas interferiram na tua vida? Olha, digamos assim, me policio. Eu não deixo eles, né, se avolumarem, eu ficar dependente desses sintomas, né? Eu deixo eles fluírem normais, assim, mas não dou muita ênfase para eles. Normalmente, essa entrada de 49, 50 anos é quando ocorre realmente o último período menstrual. A gente sabe que é antecedido, essa data, né, de um período onde os hormônios começam já a diminuir a sua produção. E é esse que é o que a gente chama de perimenopausa, né? E é quando a mulher normalmente começa a sentir o início dessa queda de produção hormonal. Então vai começar a vir aquela queixa de calorão, normalmente insônia é bem frequente, suores noturnos, alteração de humor, né, que a gente acompanha assim com bastante frequência, queixa de humor mais triste, às vezes ansiedade, um pouco de irritabilidade. Isso é variável, o período de duração, né? Tem mulheres que às vezes até mesmo nem sentem esses sintomas iniciais, simplesmente estão menstruando normalmente até parada definitiva, e outras não, tem alguns meses ou alguns anos que são precedidos com esses sintomas e de intensidade também variável, né? Isso é uma coisa bastante característica, não existe uma uniformização de sintomatologia, nem de intensidade, nem mesmo de quais sintomas que cada mulher vai ter. Nós, dentro da geriatria, que consideramos o curso da vida como nosso tema, desde juventude, crescimento, amadurecimento e envelhecimento, nós diríamos que a questão da menopausa em si, que é a última menstruação, pode ser um marco orgânico, visível, vamos dizer assim, mas nem sempre se traduz em sintomas.
Zoila, quando é que você começou a suspeitar da menopausa? Quando começou aqueles calorões, aquele desconforto, mal-estar, deixa a gente assim sem ação para fazer nada, sem vontade de fazer nada. É horrível os calorões. E esses fogachos, como é que eram? Era aqueles calorões, uma suador, vermelhão na pele, e tinha que enfiar os pés assim, descobertos, tinha que destapar, tirar. Podia ser frio, tinha que destapar. Te dava aquele calorão, mas era questão de minutos assim e já passava. Aí te dava aquele frio, tinha que destapar de novo. Normalmente é uma coisa muito rápida, né? Rápida, ele dá uns 3, 4 minutos e já passa. E primeiro vem um calorão, é isso? Isso. E depois a pele pode até ficar vermelha e suar um bem pouco, vermelha, né? Suar bastante. Fica vermelha, do pescoço pra cima fica vermelha a pele. Dá uma Dá ansiedade. uma ansiedade, dá você sair correndo, jogar numa água gelada, mano. Quantas vezes por dia você tinha isso? Olha, geralmente dava sempre à noite. Aí depois começou a dar durante o dia. Questão assim de umas 2, 3 vezes antes de meio-dia, mais umas 3, 4 vezes à tarde. E aí foi que você decidiu, então, procurar... Daí eu fui na minha ginecologista, daí ela me solicitou um exame, daí eu fiz o exame de sangue e deu que eu tava entrei na menopausa. A queda dos níveis de hormônios sexuais ao longo do processo de envelhecimento, isso é natural, não é doença. Tanto para mulheres como para os homens, né? Então, primeiro, deixa bem claro que isso acontece, de fato, realidade, mas que isso não é doença. Isso é um processo natural, até de seleção natural, que a natureza faz com que as mulheres não tenham níveis de hormônios sexuais femininos tão elevados até adiante na vida, que poderiam aumentar muito o risco de câncer, principalmente de mama e ginecológicos, e no caso dos homens, principalmente de próstata, né? Então, isso é uma coisa natural, fisiológica, que a natureza faz para proteger o ser humano. E na época tu procurou algum recurso, algum tipo de tratamento? Como é que foi? Assim, quando eu tinha 35 anos, a minha médica me orientou, Lígia, quando tu completares assim 40, tu já começa, tu já entra, né, com medicamento, com hormônios, assim, mas eu nunca quis, assim, não, acho que eu vou passar por essa fase sem medicação. E tô conseguindo, não tomo absolutamente nada. Nada. Tu não quis? Não quis. Eu via... A minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu mesmo, né, com essa fase. As minhas amigas, né, minhas tias, então... Eu achava, assim, uma coisa tão dependente, assim, tão pavoroso. Tu percebia as outras pessoas talvez encarando essa fase como uma doença? Exatamente. E tu tentou encarar como uma coisa mais... Uma coisa normal, digamos assim, da mãe natureza. Nas mulheres, culturalmente, isso é muito mais perceptível. Por que culturalmente? Porque no Oriente, como no Japão e na China, onde a cultura da menopausa é considerado uma coisa benigna para as mulheres, né? Porque lá o acesso a métodos anticoncepcionais artificiais é mais difícil, né? Então depois da menopausa a mulher não engravida mais e tem uma cultura de benefício, vamos dizer assim. Os sintomas perimenopausa são muito menos intensos que no Ocidente, onde essa cultura existe, principalmente em busca de terapias como tipo de reposição hormonal. Então, eu acredito que em relação ao sintoma tem muito cultural. Cheguei a tomar umas 2 caixinhas de hormônios, mas aí começaram a falar que o hormônios provocaria câncer, coisa assim. Daí eu optei para tomar óleo de linhaça e esses remédios que eu estava tomando, chazinho de amora, que calmava os fogaços, daí eu comecei a tomar. Qualquer medicação tem o lado positivo e o lado negativo, né? E normalmente a gente opta pela medicação quando o lado positivo é melhor que o lado negativo. Isso sempre deve ser discutido com o médico que está dando o remédio. Sim. No caso dos hormônios, ele ainda hoje é a melhor forma de tratar os fogachos. Agora, ele pode aumentar um pouquinho o risco de câncer, né? Dependendo do tipo de hormônio que for usado, da forma, de quanto tempo for usado. Mas normalmente por 2 anos ele é bastante seguro, né? Especialmente se fizer toda a prevenção, se fizer o acompanhamento com o médico da forma correta, mamografia, fizer o CP, né, que é o Papa Nicolau do colo de útero. Correto. Né? Mas realmente existe um certo receio disseminado por usar hormônios. E aí você optou então por
por usar Por uso fitoterápicos Isso. naturais. Isso, naturais. E aí funcionou para a senhora? Pra mim tá funcionando bem. Tá. Tá O muito que bem. que tá? E o que que aconteceu então? Diminuiu os fogachos? Como é? Diminuiu. Agora é 1 por dia, 2, quando muito dá 2 por dia. Tá. E o óleo de linhaça também? Também. Daí eu tomo um comprimidinho de óleo de linhaça por dia e o chazinho eu tomo várias vezes por dia. Hoje a gente vive um momento, né, de que a reposição hormonal ela tem a sua indicação, ela é segura e ela hoje reside naquelas mulheres que têm sintomas ocasionados pela queda hormonal. Olha, no início, assim, foi, digamos assim, uma fase de questionamento, né? Porque o desconhecido meio que apavora a gente, né? Cerca de 32% das mulheres brasileiras estão na menopausa. Nessa fase, além das mudanças físicas, vários questionamentos sobre a vida vêm à tona. Como foi a sua entrada na menopausa? Primeiro a gente sente aqueles calores, né? Horrible, terrivelmente, muito calores. Está sendo terrível por causa dos calorões que a gente sente, né? Para umas passam a menopausa e não sentem nada, e outras, como eu, siguen sofrendo muito. Não, eu melhorei da TPM. Deita de noite, dorme, amanhece, acorda empapada de suor, mal-estar e os calorão que vem, os foguetaços, que parece que até a ponta dos cabelos estão tocando fogo. É o envelhecimento normal da mulher, vai diminuindo a produção de hormônios e os hormônios sexuais estão envolvidos em várias funções como pele, cabelo, regulação da quantidade de cálcio nos ossos, liberação de outros hormônios. Eu fiz durante 10 anos reposição hormonal, mas depois o médico achou por bem não fazer mais. E bom, há que conviver com os calores, há que se acostumar a eles, até eles um dia ir embora. As mulheres têm mais dificuldades sexuais depois que entram na menopausa? Elas vão apresentar dificuldade sexual no momento que tiverem atrofia urogenital. Então, a mucosa vaginal com ressecamento, ela vai determinar uma dificuldade na relação sexual. Então, a gente oferecendo um tratamento adequado para isso, a possibilidade dela ter uma vida sexual plena é bastante grande. Claro que a gente também tem que lembrar rapidamente que ela precisa ter uma saúde boa, ela tem que estar se sentindo bem, ela tem que estar com a qualidade de vida adequada e tem que ter um parceiro também que seja satisfatório para que ela tenha essa vida sexual boa. Chás e outros alimentos podem ajudar a reposição de hormônios? Alimentos para melhorar a reposição hormonal, a gente lê muito a respeito, mas na realidade estudos bem conclusivos e objetivos que mostrem resultados positivos nos deixam a desejar. Então se fala muito da soja, se fala da linhaça, mas objetivamente, quando a mulher tem muita sintomatologia, ela continua com sintomatologia mesmo utilizando esses alimentos. Quem entra na menopausa tem mais chance de ter incontinência urinária? Incontinência urinária ela pode se agravar com um grau de atrofia urogenital mais importante. Lembrar que a mulher que fica com peso aumentado depois da menopausa, e não é pela menopausa, porque ela realmente come mais, faz pouca atividade física, pode também a incontinência urinária se instalar em função desse peso aumentado e o aumento da gordura abdominal. Os sintomas da menopausa podem ser mais fortes em fumantes? A mulher fumante tem, em média, a entrada na menopausa 2 anos antecedidos. Então, o fumo é um veneno para o ovário e ela pode ter mais sintomatologia e mais risco para osteoporose, que deve chamar a atenção de qualquer mulher que fuma para parar de fumar. E como é que foi para te encarar a menopausa? Que a gente sabe que a menopausa, além de ter esses sintomas físicos, ela tem um significado, né? De interromper a vida reprodutiva da mulher, né? Tem a ver com o envelhecimento. Como é que foi isso para ti? Olha, no início, assim, foi, digamos assim, uma fase de questionamento, né? Porque o desconhecido meio que apavora a gente, né? Então, assim, como será que é? Como é que eu vou passar, né? Era, assim, tipo assim, uma curiosidade. E depois eu fui me adaptando, né? O que eu sinto, assim, é na parte, digamos assim, do meu humor, às vezes, que tá lá em cima, tá lá embaixo, é que a família parece que não aceita, né?
Porque tem famílias assim que a mãe é a centralizadora de tudo. Ela tem que estar sempre bem, né? Sempre com um sorriso, né? Sempre pronta para tudo. Quando ela dá uma titubeada, parece que é cobrado. Como é que foi, seu Luiz Carlos, o período da menopausa? Como é que o senhor percebeu o período da menopausa da dona Lígia? E nós, os homens, não estamos preparados para isso. Tu não entende o que está acontecendo a princípio. Então tu não aceita, tu não é acostumado, às vezes, com um determinado tipo de reação com uma pessoa que tu convive há muito tempo. Não é? Então tu começa a notar que aquilo parece um tipo de alguma coisa extra que está acontecendo. Como se tivesse algum problema, alguma briga. Algum problema, alguma coisa escondida, alguma desconfiança. Então tu não está preparado. Isso eu senti. Aos poucos a gente foi entendendo. Então teve um período de conflito Houve. até que o senhor pudesse entender o que estava acontecendo, que aquilo não era com o senhor, que aquilo era uma coisa natural da vida dela. Houve mesmo, porque os filhos me perguntavam alguma coisa. E hoje não dá para falar com a mãe. Por que será que não dá? O que está acontecendo? No começo o senhor nem imaginava que isso podia ser uma alteração do humor decorrente do climatério, da menopausa. A Lígia, na função dela, a vida toda dela, a gente sempre leu bastante. Então se ouvia sempre falar em menopausa, no climatério, mas não se tinha o contato com isso. A gente sempre vê isso nas outras pessoas, né? A gente sempre percebe nos outros. A gente pensa que com a gente não vai acontecer. Não vai acontecer. Então quando a gente se dá conta, às vezes é tarde. Então havia informação, mas demorou um pouquinho para conectar aquela informação com o que estava acontecendo na vida de vocês. Com certeza. E que outras coisas que a senhora sentiu quando estava entrando na menopausa, assim? Ai, é muita irritabilidade, me irritava por a mínima coisa, eu estava irritada e ainda bem que meu marido é bem paciente comigo e não... Ele compartilhava comigo daquela minha irritação e me tirava de dentro de casa e vamos passear, vamos sair um pouco de casa para tipo, acalmar. E que tipo de coisa? Dá um exemplo de coisas dá que uma irritam. raiva, sim, dá uma vontade de largar tudo, sair. O marido entra em casa com os pés sujos, já brigo com ele, já xingo ele. E as coisas que não estão certas eu já reclamo pra ele, as crianças também. E como é que era antes dos fogachos? Eu era bem calma, tudo tava bom, fazia meu serviço tranquilo, não me irritava com nada. Tava tudo normal. Habitualmente, vamos dizer assim, esse período também coincide com o que a gente chama assim a famosa crise da meia-idade. A crise da meia-idade nada mais é que um período reflexivo associado no grau de expectativas que a pessoa tinha sobre si mesmo. Quando você é jovem, lá na faixa dos 20 anos, ou até antes, se delineia alguma ideia de algum projeto de vida. Eu quando tiver 50 anos, eu quero ter 3 filhos, quero ter feito tais cursos, ter tal coisa de poder aquisitivo, enfim. E aí vai se trabalhar na trajetória da vida para essas conquistas. Quando chega lá aos 50 anos, que não demora muito, os jovens que estiverem me ouvindo vão saber, passa muito rápido, chega aos 50 anos e se depara que aqueles sonhos, desejos, ou maiores ou menores, foram conquistados ou não. Alguns conquistam muito mais do que imaginavam, outros não chegam nem perto. Mas é um momento de reflexão que se associa com essa alteração hormonal. É um momento de reavaliação, o que é saudável, né? Ainda mais hoje que eu costumo fazer esse exercício aí com meus pacientes. Olha, você tem 50 e poucos anos, vamos pensar assim, tu vai viver pelo menos mais uns 30 anos. É o que os estudos mostram. Quer dizer, tem muito pela frente, é quase uma nova existência em outra etapa da vida. Frente às mudanças físicas e psicossociais que o envelhecimento traz para as pessoas, o exercício entra como um componente qualificador da vida física dessa pessoa e também da vida psicossocial, porque o exercício ele traz mudanças, ele traz qualidade do sono, por exemplo, qualidade do vigor físico, e a pessoa quando envelhece percebe essas mudanças, percebem essas diminuições e perdas, e o exercício vem então como uma manutenção do equilíbrio dessas qualidades que a pessoa tinha percebido durante toda a vida. Então
Então, como utilizar esse período da vida em termos de ampliação de zonas de conforto, de bem-estar, de envolvimento, de saber que não se é mais o jovenzinho, né, o garotão, mas que tem uma série de habilidades e capacidades que pode ser bem desenvolvido. E entre as quais entra a questão da sexualidade, que é um dos pontos fundamentais para o bem viver. Quer dizer, a vida sexual no climatério, ela tem todas as possibilidades de estar à sequência, em termos de satisfação e bem-estar. É necessário que haja uma compreensão dessa nova etapa, mas que não se encerre o ciclo. Isso que é importante. Se há um encerramento do ciclo reprodutivo, não há um encerramento do ciclo da sexualidade. Falando um pouquinho da menopausa, de que forma o exercício pode ajudar especificamente a mulher que está passando por essa fase? Além da ajuda do desequilíbrio hormonal que essa mulher, né, vai naturalmente adquirindo, o exercício então entra como um componente psíquico nessa, né, porque a mulher vai continuar gostando de si, vai continuar se valorizando, vai perceber então que isso é um processo natural, que as amigas também sofrem essas transformações, que o corpo também sofre transformações, e ela fazendo o exercício, ela vai se percebendo, ela vai se olhando, ela vai também diminuindo o impacto, né, que a menopausa naturalmente traz, como o aumento da gordura corporal, enfim. Então ela vai olhar para o seu corpo e ela vai cuidar do seu corpo com muito mais propriedade. Vai se perceber mais, possivelmente. Certamente. E vai diminuir aquela sensação de desgosto, de tristeza, quem sabe até, né, de desconforto com a própria idade. Ela vai se valorizar. O exercício ajuda nesse sentido. Desde que seja um exercício que ela goste também de fazer, que ela sinta prazer na sua execução. Com a redução da produção de hormônios, há também uma menor produção de colágeno, deixando a pele mais sensível. Por isso, alguns cuidados podem melhorar a pele de pessoas na maturidade. O mais importante é usar protetor solar diariamente nas áreas expostas. Também é aconselhável aplicar loções hidratantes no corpo todos os dias. Lembre-se também que uma boa alimentação, balanceada e colorida, é a melhor maneira de repor vitaminas e antioxidantes. Comer bem ajuda no processo de envelhecimento saudável como um todo e não apenas na revitalização da pele. Então a gente pode dizer que o exercício é uma das ferramentas para proporcionar um envelhecimento bem-sucedido. Certamente, o envelhecimento bem-sucedido, entendido aqui como um processo de equilíbrio entre as perdas naturais, né, da velhice e as potencialidades que a pessoa ainda tem. Então nós temos que pensar sempre nessa lógica de equilíbrio. Então o exercício entra como um componente para a manutenção ou alcance desse equilíbrio que a pessoa esteja buscando ou até qualificando. Quer dizer, com a prática do exercício a pessoa pode até vir a se sentir melhor do que tinha se sentido antes ao longo da vida, caso tivesse sido sedentária até então. Sim, porque o exercício ele traz então componentes físicos de qualidade, de força, de capacidade aeróbia, ou seja, essa capacidade de resistir ao esforço prolongado, a capacidade de flexibilidade que a pessoa também vai naturalmente perdendo. Então, esses componentes de força, flexibilidade, a própria velocidade, a pessoa, né, não fica tão lenta como naturalmente poderia ficar, sem contar então num estilo de vida mais saudável. O que a gente quer dizer com isso? À medida que ela faz o exercício, ela vai se cuidar mais, ela vai preservar uma alimentação saudável, ela vai lembrar de condutas e hábitos saudáveis no seu dia a dia. Então ela tende a ter uma vida melhor em função dessas mudanças que ela vai adquirindo com a prática de exercício físico. Aí quando eu tô com os calor, daí meu guri começa, isso aí é menopausa, a mãe já tá com a menopausa, eles começam até tirar sarro de mim. Talvez uma coisa importante seja procurar manter a calma. A calma. Acostumar e manter a calma. Eu acho que saudável é viver em harmonia, né? Consigo e com o resto, né? A gente tem que respeitar as nossas limitações e explorar as nossas capacidades. Eu acho que isso aí funde tudo, dá uma vida saudável.
Meu nome é Lígia, tenho 54 anos, sou professora aposentada e estou na menopausa há 4 anos. Meu nome é Zoila, tenho 50 anos, sou dona de casa e estou na menopausa. A menopausa é um marco na vida da mulher. O corpo começa a reduzir a produção de hormônios, o que provoca modificações importantes. Ela também simboliza a passagem de uma fase de vida para outra. Cada momento da vida tem suas vantagens e seus desafios. A cada nova fase temos objetivos diferentes e precisamos nos adaptar a mudanças físicas, psicológicas e sociais. A gente chama, nós médicos, menopausa é a data da última menstruação. Quando é que a gente identifica que ocorreu essa última menstruação? Quando passou 12 meses e essa mulher não menstruou de novo. E o climatério, ele começa anos antes. Desde quando começam aquelas alterações hormonais que a gente comentou, sintomatologia, a perimenopausa, é isso. O climatério, a definição bem conceitual é o seguinte, é a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida de uma mulher. Quando uma mulher nasce, ela tem em torno de 1 a 2 milhões de folículos ovarianos. A partir da adolescência e o início do período menstrual, as mulheres liberam um óvulo por mês. Esse ciclo se mantém mensalmente durante vários anos. Com o passar do tempo, no entanto, o estoque de óvulos diminui, tanto pelos anos de ovulação quanto por um processo degenerativo natural. Com essa redução, os ovários também diminuem a produção de estrogênio e progestogênio, os hormônios que controlam o ciclo reprodutivo, causando inconstância na menstruação até a sua parada total, a menopausa. Então, Lígia, com que idade mais ou menos tu começou a sentir os sintomas da menopausa? Com 50 anos. Quando completei 50 anos já começaram a aparecer os famosos... E o que tu sentia? Os fogachos, ansiedade, insônia, assim, humor, altos e baixos. Te notava mais sensível assim? Qualquer coisinha já ficava no humor, mais... No humor. altos e baixos, né? Tinha dias